Nós vamos dar continuidade, né? Já é a terceira semana que nós vamos a João 8,32. E em João 8,32 está o texto o qual nós temos. Acho que está sem volume lá. João 8,32 tem sido o texto base que nós temos estudado já. É a terceira semana que nós queremos mergulhar no nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. É a terceira semana que a gente vai tentar entender quantas vezes a nossa fé esteve apoiada em argumentos fracos, argumentos falsos, argumentos enganosos. Essa seria a expressão correta. Então já lá na primeira noite nós vimos dois textos que comumente são ditos, são mencionados, são citados. Na segunda noite também dois textos. Hoje nós vamos falar só de um, mas pensa num negócio que vai dar, que vai mexer aí com a nossa mentalidade a respeito do que a palavra de Deus diz. Então o texto é esse aí, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a importância de conhecer a verdade? É que nós possamos apoiar a nossa fé, a nossa vida em Cristo, a nossa vida cristã, apoiada na verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Então a verdade, ela existe, mas ela precisa ser conhecida. E quando nós conhecemos a verdade, nós estamos conquistando um meio claro de poder apoiar a nossa vida, de poder sustentar a nossa vida. Porque quando nós sustentamos a nossa vida em algo que não é a verdade, nós estamos construindo, nós estamos edificando a nossa vida sobre areia. E a gente sabe o que acontece quando se edifica sobre areia. Mais cedo ou mais tarde a ruína vai chegar. Então nós encontramos tantas pessoas decepcionadas com Deus, decepcionadas com a igreja. Por quê? Porque elas acreditaram em algo como verdadeiro e depois, na prática da vida cristã, elas viram que não era bem assim, que não era bem isso. A realidade mostrou que elas tinham apoiado a sua vida em argumentos enganosos. Então hoje, antes de eu entrar no meu texto, podemos ler, não tem problema. Mateus capítulo 7. Mateus 7, verso 1. Eu vou fazer uma pergunta aqui e você vai responder. E você não precisa ficar com medo ainda, não responder. Porque o pastor vai achar se eu responder errado. Se eu responder... Não tem problema, irmão. Eu queria entender. A gente quer fazer assim uma análise, né? Ver como é que está a sua visão a respeito de alguma coisa. O que diz Mateus 7:1? Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Antes da gente ler mais, antes da gente mergulhar mais, antes da gente debulhar isso aqui, antes da gente entender com clareza o que Jesus está falando, o que a palavra de Deus está falando, antes de tudo isso, que daí vai formar uma mentalidade a respeito do que Jesus está falando, eu quero perguntar para você: o que você entende? A gente deve ou não deve julgar? A gente pode ou não pode julgar? Levanta a mão quem acha que pode julgar. Levante a mão. Não vou nem perguntar por quê, mas você entende que pode julgar. Os outros acham que não pode. Quem acha que não pode julgar? Tem gente que não vota nem a favor nem contra. Vou perguntar de novo. Não, você tem que ter uma opinião, por favor, né? Alguma opinião você tem que ter. Vou perguntar de novo. Quem entende que pode ou deve julgar? Levante a mão. Tá. Quem acha que não pode julgar? Levante a mão. Muito bem. Tá, eu não vou perguntar por quê. Você precisa ficar com medo. Não vou entrevistar você. Muito bem.
bem, antes da gente mergulhar sobre isso aqui, a gente precisa entender o seguinte, ó. Por exemplo, no nosso dia a dia, todos os dias, nós exercemos o direito de julgar. Todos os dias, a gente exerce o direito de julgar. Então, por exemplo, quem é casado? Normalmente, ali em casa é assim, vamos sair. Eu e a pastora vamos sair. Aí ela se veste, eu me visto. É verdade que eu me visto uns 5 minutos antes, né? Eles começam 1 hora e meia antes de mim. Mas aí, de repente, ela se veste e ela me pergunta, essa roupa tá boa? Ela está pedindo o quê? A minha opinião. Eu tenho que exercer o meu direito de julgamento. Daí eu posso dizer, não, tá bonito, não sei o quê. Troca isso, troca aquilo. Mas é a minha opinião, não é a minha ordem. Entendeu? Aí eu brinco com eles assim, ó. Você se veste, eu não dou opinião nenhuma. Daí eu me visto e começo. Essa camisa não dá. Essa aqui não dá. Tem que botar isso, tem que botar aquilo. Eu não pedi opinião para vocês. Eu vou assim, pronto. Mas no dia a dia, a gente exerce o direito de julgar. É ou não é? Por exemplo, você vai trabalhar, vai de ônibus. Aí você sabe que tem tempo. Daí vem um ônibus cheio, você tem direito de julgar. Eu vou nesse, ou eu vou no outro, ou eu espero, ou eu vou nesse e vou em pé, ou eu espero o próximo, quem sabe tem lugar para me sentar. Eu exerço meu direito de decisão. Toda vez que eu saio daqui e eu vou atender algum cliente lá no centro, chega ali no início da ciclovia, ou no fim da ciclovia, enfim, eu tenho que decidir qual caminho que eu vou fazer. Eu vou pela rua de baixo, eu vou pela rua de cima, qual é mais próximo para mim chegar onde eu preciso ir, qual é o caminho mais seguro, qual é o caminho mais econômico. Esse dia eu fui levar a Isabelle para dar uma aula lá no bairro Vivenda. E ela pegou lá e botou no Google Maps, e o Google Maps disse, ó, o caminho mais curto é aqui pela 7 de setembro. E ela disse, vai pela 7 de setembro. Eu estava não é para ir lá no Vivenda, mas eu não vou pela 7 de setembro. Só porque não, é mais rápido, é mais econômico, mas é mais coratado também. Eu não vou botar meu carro na 7 de setembro, vou pular para outro caminho que eu vou pelo asfalto. Isso significa o quê? Nós exercemos um direito de decisão. Nós exercemos um direito de julgar. Você cozinha, daí chega lá. Eu tenho a fama de a minha comida ser muito salgada. Então, às vezes, eu pego lá e digo, fulano, vem cá, prova para mim, para ver se está muito salgado ou não. Porque se deixar por mim, fica bem salgado, fica apimentado. Então, às vezes, eu preciso pedir para alguém a opinião. Ó, vem para mim aqui. Aí a pessoa vai exercer o quê? O seu julgamento. Se está muito salgado, se não está, se tem que pôr sal ou não, se eu tenho que pôr mais um outro tempero ou não. Você está entendendo? Todo dia nós exercemos um direito de julgamento. Todo dia nós julgamos. Você vai numa loja, você vai comprar uma roupa. Aí você vai lá pro provador com 3, 4 peças de roupa. Você tem que julgar qual é que serve, qual é o tamanho certo, qual é a cor que é legal. Se você vai comprar, se não vai comprar. Você exerce o quê? Julgamento. Você exerce o julgamento. Você vai fazer qualquer coisa na vida, você tem que exercer o julgamento. Aonde que eu vou? Qual é o profissional que eu vou procurar? Esse aqui, esse não, aquele sim, aquele não. Esse vai mais barato, mas é muito chinfrim, não dá, não dá. Então você exerce o quê? Um direito, você julga. Você está entendendo? Você julga. Agora, quando se fala de vida cristã, quando se fala de movimento evangélico, quando se fala de movimento gospel, e aí você exerce um julgamento, logo levanta alguém e já diz, não julgueis. Não julgueis. Eu sou moderador numa página, eu não sei quantas mil pessoas tem a página, e o pastor me convidou para ser moderador lá. Daí disse, não, tu vai lá e tal. E aí tu fica lá e tem que decidir o que vai que vai ser publicado ou não. Sabe aquelas páginas que você publica alguma coisa e você está aguardando alguém decidir se vai poder publicar ou não. E aí aquele negócio lá nunca entra. Porque cada vez que eu entro lá tem umas 100 pedidos de matéria para colocar no ar. Mas é tudo coisa que não tem nada a ver com Jesus. As pessoas botam live de revelação, as pessoas botam não sei o quê, sem botar as coisas, os textos positivos, as mensagens de autoajuda, mas bíblico, como a página é sobre coisa bíblica, aí eu olho lá, alguns eu me excluo. Não, isso aqui não dá, isso aqui não dá.
outras eu deixo lá, deixo que um outro moderador veja, porque ao meu critério não é bíblico, não pode ir ao ar. Vocês estão entendendo? Mas em cada vez que eu coloco lá alguma coisa que choca o meu evangelho, sempre alguém se levanta e diz: ah, não julgueis. Você quer ver uma treta que um dia deu na página, porque eu fiz a seguinte publicação: a igreja gosta de discutir coisas que Jesus nunca discutiu. Por exemplo, Jesus nunca falou sobre tatuagem. Jesus nunca falou de tatuagem. E o pessoal levanta essa bandeira, fala tatuagem, fala não sei o que, fala não sei o que. Só isso que eu coloquei. Jesus, porém, condenava o adultério, mas o meu evangelho faz de conta que isso não existe. Ah, mas ligeirinho, o pessoal queria saber: tá, mas o senhor está defendendo a tatuagem? Não, leia o texto, por favor. A maioria diz assim: leia o texto, por favor. Não, leia o texto. O que o texto fala? O texto diz que Jesus nunca falou sobre isso, e a igreja está sempre discutindo: pode ou não pode, deve ou não deve, vai para o inferno ou não vai para o inferno, que isso, que aquilo. Jesus nunca falou nada sobre isso, mas a igreja gosta de discutir isso. O movimento evangélico gosta de discutir isso. Mas por que o movimento evangélico não discute o adultério, por exemplo? Aí eles não querem discutir isso. Aí isso é um termo proibido. E aí quando alguém fala sobre isso: ah, o senhor está julgando. Aí já logo defende: está julgando. Não julgueis, não julgueis. E aí o não julgueis se tornou uma forma de blindar algumas coisas. O não julgueis se tornou uma forma de que ninguém fosse confrontado. Então, se alguém é confrontado, a primeira coisa que a pessoa diz: não julgueis. Agora, nós lemos em Mateus 7:1, Jesus dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. A pergunta é: do que Jesus está falando? Jesus está condenando o ato de julgar? Jesus está dizendo que a gente não deve julgar? Jesus está dizendo que nós não podemos exercer o julgamento? Do que, afinal de contas, que Jesus está falando? Então, se a gente exercer, desde o primeiro dia, a gente tem falado sobre a hermenêutica, que é aquilo que nos ajuda, são técnicas, são orientações que nos ajudam a interpretar a hermenêutica bíblica, o que nos ajuda a interpretar o texto bíblico. A própria palavra se responde. A própria palavra responde o que ela afirma. Então, na própria palavra, eu vou encontrar respostas para aquilo que eu estou tentando interpretar. Eu não posso, de forma alguma, pegar um texto isolado para dizer: não, isso aqui é uma regra, é uma doutrina. O que é uma doutrina? A doutrina é algo que é imutável. Um costume é algo regional, é algo local. Então, o que é uma doutrina? Se você sair daqui e ir lá em Porto Alegre, chegar num culto e estiver pregando sobre salvação, não importa qual é a denominação, salvação é uma doutrina. E em qualquer lugar que alguém vai pregar sobre salvação, vai ter que dizer que a salvação é por Jesus, é pelo sangue de Jesus, é pela graça. Porque isso é uma doutrina. Isso é imutável, isso não muda de um lugar para outro. A Trindade, enfim, são coisas que não se pode mudar, porque isso não difere de um lugar para outro, isso é uma doutrina. Agora, os costumes podem mudar. Então nós vemos Paulo falando sobre vestimenta, mas ele diz assim: olha, se alguém quiser discutir sobre isso, nós não temos tal costume. Então ele diz assim: ó, isso muda de um lugar para outro. Vestimenta muda de um lugar para outro. O modo de vestir muda de um país para o outro, de uma região para outra. Nós agora estamos em setembro, mês do gaúcho, todo mundo veste pilcha, todo mundo quer vestir a roupa do gaúcho, quer comer a comida do gaúcho, o gaúcho quer comer a comida do gaúcho, enfim, porque entra naquela onda do 20 de setembro. Entendeu? Então é a nossa cultura isso. O tomar chimarrão, o comer o churrasco, o comer a boia campeira. É a nossa cultura, é o nosso costume. Mas se você atravessar
a nossa divisa aqui para Santa Catarina, aí você vai ver outros costumes, você vai ver o costume português, de comer peixe, da cultura da dança, enfim, da culinária. Cultura é isso, cultura fala de alimento, cultura fala de vestimenta, cultura fala da forma de falar, de se expressar, dos ditados, enfim. Agora, Jesus, ele vai falar sobre julgamento. Se deve ou não se deve julgar. E do que ele está falando quando ele diz não julgueis. Então a gente pega o capítulo 7 e a gente vai até o verso número 5 e vamos ver do que Jesus está falando, afinal de contas. Vamos lá, não julgueis para que não sejais julgados. Todo mundo, a grande maioria do povo evangélico, cita esse versículo toda vez que é confrontado. Mas Jesus ele segue falando, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos tornarão a medir. Verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que uma trave no teu olho. E o 5, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus falou de julgamento. O que Jesus está condenando? Hipocrisia. A hipocrisia de julgar a vida do outro. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, o religioso, ele quer julgar o outro com uma medida, que está lá no verso 2, com uma medida rigorosa, com uma medida pesada, mas a si mesmo, ou quem sabe aos seus amigos, aí a medida é outra. É como diz aquela expressão assim, uma balança com duas medidas. Então, para o outro, é o rigor. Não pode. Mas ele, para ele, ou para algum amigo, mas tu pode, não dá, sei o quê. Então, Jesus está falando da hipocrisia. Da hipocrisia de alguém que exige do outro, que é um recém-convertido, do outro que é recém está dando os primeiros passos na fé, do outro que é recém está compreendendo as coisas do reino de Deus, exige do outro algo que muitas vezes nem ele pratica, que nem ele vive, que nem ele cumpre. E você vai olhar na palavra de Deus, você vai ver que Jesus vivia combatendo a hipocrisia da religião. Jesus chegava para os fariseus e dizia, fariseus hipócritas. Você nunca leu isso? Jesus falava, fariseus hipócritas. Quem disse? João Batista disse, quem disse que vocês vão se salvar? Raça de víboras. Eita, João Batista, faca na bota. Ele não poupava. Ele dizia, vocês são hipócritas. Vocês como os ricos engolem camelo. Vocês exigem coisas, mas vocês não cumprem. O que Jesus está julgando? O que Jesus está condenando? O julgamento hipócrita. Jesus está dizendo, antes de julgar o outro, você tem que julgar a si mesmo. Antes de condenar o outro, você precisa analisar a si mesmo. Quando o apóstolo Paulo fala da ceia, ele diz que nós temos que fazer o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Mas o que na prática muitos movimentos evangélicos fazem? Julgam o outro. Então o camarada está lá na sua posição de autoridade e diz, a irmã não vai tomar ceia porque cortou 2 dedos do cabelo. Não pode. A irmã lá não pode porque está usando brinco. O irmão lá, o pastor não pode porque deixou a barba. Não pode. Então se exerce autoridade para julgar o outro, para examinar o outro, para medir o outro. Mas quem mede a si mesmo? Ninguém. Não mede a si mesmo.
Então, o que Jesus está condenando? Jesus está condenando o julgamento hipócrita. Jesus está condenando Jesus está tratando daquele que condena o outro, que julga o outro com rigor, mas não julga a si mesmo. Então ele faz aquele trocadilho. Tem uma trave no teu olho, né? Tem uma trama. Você sabe o que é trama? Na cerca tem o moirão e tem a trama, que é mais estreitinha. Aquele que é 5x5. E aí Jesus diz assim, tem uma trama no teu olho, e no outro tem só um cisco. Mas você enxerga o cisco no olho do irmão e não enxerga a trama dentro do teu olho. Não enxerga que você está errado. Você está muito mais errado do que o outro. Antes de julgar o outro, antes de condenar o outro, antes de apontar para o outro, olhe para si mesmo. Conserta a ti mesmo. Alcance você primeiro um padrão que você está querendo cobrar do outro. Quando você exercer esse padrão, quando você viver esse padrão, então você pode se levantar para dizer ao outro, você está em pecado, você precisa se arrepender, você precisa mudar de vida, você precisa se converter. É disso que Jesus está falando. Jesus não está condenando o julgamento, ele está condenando o julgamento hipócrita. Mas a palavra de Deus, ela fala mais sobre isso. A palavra de Deus, ela fala mais sobre isso. Mas no meio gospel, é mais ou menos que nem diz a lei de Maquiavel. Maquiavel é um filósofo, um pensador, e ele dizia assim, aos amigos, os favores. Aos inimigos, o rigor da lei. Então, se eu sou amigo do Leandro, o Leandro pode andar meio torto, mas ele é meu amigo. Vem cá, Batman, você é meu amigo. Aí eu olho para o Alisson, não, Alisson não. O Alisson já deu uma pisadinha forte. Alisson, você vai ser punido, você vai escapar para a disciplina. Porque ele é meu amigo, então eu posso usar com ele o rigor da lei. Mas é isso que Jesus está falando? Não, Jesus está dizendo que eu preciso julgar a mim mesmo. Porque o reino de Deus se trata de eu julgar a mim mesmo. O reino de Deus se trata de eu renunciar. Eu não posso exigir que o outro renuncie se eu não renuncio. Eu não posso exigir que o outro carregue a cruz se eu não carregar a minha cruz. Porque Jesus disse, se você quiser, então você faz isso. E eu não posso usar o argumento de que o outro não faz. E aí Paulo vem e diz assim, cada um vai dar conta de si mesmo. Cada um vai responder por si mesmo, não pelo outro. Então se o outro quer fazer acontecer, deixa ele e Deus. Uma hora ele e Deus vão se resolver. Eu não posso basear a minha vida pelo que o outro assume para si. Eu tenho que fazer a minha escolha. Eu tenho que fazer o meu próprio julgamento. Mas o que mais que a palavra de Deus fala? João 7:24. João 7:24. Vamos lá para João e vamos ver o que João fala. São palavras de Jesus também. João 7:24 diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Lá atrás, em Mateus 7, Jesus disse, não é para julgar. Não é para julgar com hipocrisia. Agora, palavras também de Jesus, ele diz assim, você não deve julgar pela aparência. Você deve julgar pela reta justiça. Então vamos lá. A coisa que a religião mais gosta é da vida de aparência, né? Então às vezes num local de culto, num local de reunião, você olha um casal, você diz, ai que casal bonitinho, que coisa linda esse casal, como eles são apaixonados, como eles se amam, eu não sei o quê, porque na frente dos irmãos é meu amor, é minha querida, essas coisas assim, né? Mas aí chegou ali fora, irmão. Ali fora não tem plateia. Ali fora o bicho pega. Ali fora deixou de ser meu amor e minha querida. E aí sai cobras e lagartos. Então, porque a religião ama a vida de aparência. A religião não se importa se a pessoa vive a palavra. A religião se importa que ela pareça que vive. Porque a religião se guia por aquilo que vê. A religião se guia
pela aparência. Então a pessoa diz assim, fulano é uma pessoa de oração. Mas como é que chegou a esse critério? Porque chega no culto, dobra o joelho, ora ali 2 minutos, tem uma vida de oração. Não, isso não é vida de oração. Isso que é isso aí. O casal é muito apaixonado. Mas por que é muito apaixonado? Porque a gente vê na igreja, ai meu Deus. Aí fica como a esposa que foi acompanhar o marido, foi para a igreja, a esposa deixou lá na igreja, o marido olhou assim, tinha sujeira no chão. E aí ele foi lá, um dia tem uma vassoura, pegou uma vassoura, pegou uma pá de lixo, recolheu, e a esposa ficou olhando. Que isso? Aí ela chamou o pastor, quando é que você vai fazer um culto lá em casa? Mas a gente pode marcar e tal. E ele ficou curioso saber por quê. Não, porque aqui o meu marido varre o chão, ele enxerga a sujeira, limpou o chão, lá em casa ele não ajuda em nada. Mas então na igreja a aparência é uma coisa, mas fora da igreja a prática é bem diferente. E aí Jesus diz assim, você não deve julgar pela aparência. Você lembra quando Samuel foi na casa de Jessé para escolher o rei? Então o primeiro rei era Saul. Saul era um homem alto, de aparência, tinha aparência de rei. Você olhava para o aquele rei, né? Tinha postura de rei. Aí quando Samuel chega na casa de Jessé, vem o primeiro filho. O primeiro filho também tinha aparência de rei. Era alto, era vistoso, tinha porte, tinha elegância. Aí Samuel foi de cara, pegou, já foi pegando o chifre lá, já foi pegando o óleo, já vou ungir. E aí Deus disse, não é esse não. Porque eu não julgo pela aparência. Não é esse não. Esse não é o rei. E aí foi indo os 6 irmãos. Cada vez que chegava um, daí Samuel ficava esperando. Deus disse, não é esse. Aí vem Davi. Davi era pequenininho. Não era bonito não. O pessoal põe uns atores bonitos, fazia o papel de Saul. De Davi no filme, Davi era bonito, não. Davi era feiozinho, era ruivo, era músculo, era um menino, um menino de 14, 15 anos, não tinha porte nenhum. Quem tem mais idade do que eu lembra que, sei lá, quando eu era guri, e uma menina de 13, 14 anos era menina. Hoje uma menina de 14 anos já tem um corpo de mulher. Então você imagina a época de Davi. Davi era um músculo assim, coisinha assim. Aí aparece Davi. Samuel olha assim, Deus diz, é esse aí. Deus estava escolhendo por aquilo que estava no coração. Então a palavra diz assim, você não deve julgar pela aparência. Você tem que julgar pela reta justiça. Você tem que julgar pela palavra. Quando você for julgar alguma situação, você tem que julgar pela palavra. Se alguém vem a você vai aconselhar alguém. Você vai buscar um conselho com alguém. E a pessoa começar a te aconselhar dizendo assim, eu acho, compadre, não precisa mais ouvir. Se a pessoa disser eu acho, ela está expressando a opinião dela. E para a nossa vida com Deus, a opinião de terceiros não importa. Importa o que diz a palavra de Deus. Você está entendendo? É a palavra de Deus que importa. O que diz a palavra? Pastor, nós estamos com esse problema no casamento, problema assim na vida. O que tem que fazer? Vamos ver o que diz a palavra. O que diz a palavra? O que diz a palavra de como você deve resolver esse problema conjugal? Como você deve resolver esse problema de educação do seu filho? O que diz a palavra? Aí se você for falar com uma pessoa que não é cristã e você está com problemas com seu filho, a pessoa vai logo puxar uma psicologia, vai logo puxar uma filosofia, e aí vai dizer, você tem que fazer tal coisa. Mas aí você vai ver o que diz a palavra. O que a palavra de Deus fala sobre filhos? Sobre a educação do filho, sobre a forma de você disciplinar o seu filho. O que a palavra de Deus diz é bem o oposto do que falam os psicólogos. Você está entendendo? Mas o que vale para nós é a palavra de Deus. Você está entendendo? Eu agora quero não sei o que na minha vida. Mas é porque a vida é minha. Não, a vida não é sua. A sua vida é de Deus. Você agora é filho de Deus. Você agora é escravo de Cristo. Você não é mais dono de si mesmo. Então, o que vai coordenar os teus caminhos? A palavra de Deus.
Então, se você for julgar, não julgue pela aparência. Você vai julgar pela palavra. É o que diz a palavra. A aparência não importa. Você está entendendo? Agora, o que mais que diz a palavra? 1 João 4:1. Aí depois você vai vendo que a palavra, ela vai apertando o cerco. Olha o que diz a palavra. 1 João 4:1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O que João está falando? A gente tem que julgar quem? Quem é que ele está dizendo que a gente tem que julgar? Hã? O profeta. Ah, mas os irmãos vivem toda hora falando, não julgueis. Aí vem João e diz, irmãos, você tem que julgar o profeta. Nós vamos ver um outro texto que diz que a gente tem que julgar a profecia. João está dizendo, irmãos, você não pode, porque alguém chegou e ele está profetizando, ou às vezes não está profetizando, mas ele já começa a dizer assim diz o Senhor, muda até a voz, assim diz o Senhor. Pronto, o que ele disser depois disso, a pessoa recebe aquilo e acata aquilo como sendo uma verdade suprema. Você está entendendo? Então a palavra diz assim, irmãos, vocês não podem receber qualquer pessoa que se apresenta como profeta. Vocês precisam julgar. Vocês precisam julgar o profeta. Por quê? Porque existem muitos falsos profetas que saem por aí pelo mundo, falando de Deus, falando de Jesus, mas são falsos profetas. Lá no capítulo 7 de Mateus, se a gente voltasse lá, a gente vai ver que Jesus continua falando. E lá pelo capítulo 20 e poucos, Jesus diz assim, que como que vai se conhecer um falso profeta? As pessoas dizem assim, a palavra diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. E aí a pessoa pensa assim, não, mas tem fruto. Que fruto tem? Ele cura enfermo, ele expulsa demônio. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando daquilo que, por exemplo, eu estou fazendo agora aqui, usando o microfone, exercendo a palavra. Não é disso, não é esse fruto que a palavra está falando. A palavra está falando de tipo de vida, de testemunho de vida. Quem é essa pessoa que se apresenta como profeta, mas que porém tem 2, 3, 4 amantes, tem filhos fora do casamento, é um péssimo cidadão, é um homem que bate na mulher, enfim, não tem testemunho de vida? Pelos seus frutos os conhecereis. Então João está dizendo assim, vocês precisam julgar o profeta. Vocês precisam olhar para esse profeta e analisar e exercer o julgamento para chegar à decisão, para saber se realmente essa pessoa é ou não é de Deus. Não é difícil de decidir. Não há complicação alguma. Mas é possível que alguém que se apresente como profeta, quando for confrontado, olhe para você e diga o quê? Não julgueis. Não, você não pode julgar, porque Jesus disse que a gente não pode julgar. Jesus, o mesmo Jesus, ele disse que a gente precisa julgar, a gente precisa julgar o profeta. Então João diz ali, amados irmãos, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Agora, 1 Tessalonicenses, você vai vendo que a palavra de Deus vai constantemente dizendo, você tem que julgar, você tem que julgar, você tem que julgar. Você tem que julgar, você não pode ficar em cima do muro dizendo, eu não posso julgar. Não, você deve julgar. Não é nem se pode, você deve. 1 Tessalonicenses 5:21 diz lá, 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo que tende o bem. No outro texto diz, julgai todas as coisas,
e retende o que é bom. Então vamos dizer assim, no que se aplica essa palavra? Vamos dizer que alguém aqui vem um dia, alguém que entende o reino, que ensina sobre o reino, mas que o seu entendimento ainda não é de tamanha profundidade. Essa pessoa vai chegar aqui e vai pregar a palavra. É possível que no meio da sua pregação, ela possa dizer algo que você diz, não, mas eu já estudei isso aqui, e isso aqui, eu já entendi que é isso aqui. Mas a pessoa está dizendo que é isso, então, mas ela disse tudo certo. Tudo está certo, mas uma frase, alguma coisa ali, deu uma pegadinha. Então a palavra diz assim, ó, você julga. Você julga. Julgai todas as coisas. E aí, aquilo que você já entendeu, aquilo que você já compreendeu com uma profundidade maior, você deixa lá intacto. Mas o restante que você ouviu, que te acrescentou, então a palavra diz assim, ó, você julga todas as coisas e você retém só o que é bom. Você está entendendo? Você retém só o que é bom. O que não é bom, o que já não está, o que está abaixo do que você entendeu, você deixa quieto lá. Deixa quieto. Amém? Julgue todas as coisas e retém o que é bom. O que você entende que não é bom, amém. Mas não é assim. A palavra aquela que dá no teu calo, você diz, não, isso não é bom. Você está entendendo? Aquela palavra que pisa no teu problema, que te confronta, não é disso que a palavra diz que você tem que recusar. Ela está falando de outra coisa. Certo? Outro texto, ó, 1 Coríntios 14, 29. 1 Coríntios 14, 29. Olha só. A gente viu lá Jesus falando que a gente tem que julgar o profeta. João falando que a gente tem que julgar o profeta. Agora olha só. Volta no 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O 29. E fala em 2 ou 3 profetas. Alguém que se manifesta no ofício de profeta, ofício ministerial de profeta. Fala em 2 ou 3 profetas. E os outros que estão ali presentes, julguem. Julguem. Porque esse profeta é profeta. Tem uma conduta cristã? Tem. Mas agora nós vamos ver o que ele está profetizando. E aí nós vamos pegar a palavra. O que vai julgar a profecia? A palavra. É a palavra de Deus que a gente precisa olhar. Agora, presta atenção. Antes dizia, julgue o profeta. A conduta dele. Agora diz, julgue a profecia. Se alguém está profetizando, você ouve e depois você julga. Você está entendendo? Aí você julga. Julga como? Julga pela palavra. O que essa pessoa está profetizando? Qual é a regra da palavra de Deus sobre profecia? A profecia serve para edificar a igreja. Então, se alguém chegar aqui, vem um profeta, é profeta, é profeta. Aí ele chega aqui, olha, dá uma olhada assim, vê que a Isa lá está sozinha. Aí ele diz assim, ô moça, levanta a mão aí, moça, você. Ó, Deus está dizendo que você vai casar com fulano, não sei o quê. O que isso tem a ver com a igreja? Com quem ela vai casar? Qual é a finalidade de edificação da igreja tem de alguém se levantar como um profeta, os céus se moverem para dizer que a Isa tem que casar com alguém? Não tem nada a ver. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que julgar o profeta. Julgar a profecia. Ah, irmão, por favor. Cala a boca. Né? Aí a Isa levanta e diz, meu, cala a boca, tio. Isso não é profecia. Não está dentro do que a palavra de Deus ensina sobre profecia. Você consegue entender? Para que serve a profecia? Para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para que a igreja possa crescer em Cristo. Então a profecia trata disso. Então se alguém está profetizando, a pessoa começa a dizer assim diz o Senhor, você não fica atento. O que essa pessoa vai falar? E aí, daquilo que ela disser, você vai para a palavra. Ó, aconteceu uma confusão numa igreja lá. Aí tinha uma profeta e tal, daí um dia profeta, a igreja lotada, todo culto tinha profecia.
E a igreja foi aumentando, não tinha mais onde botar gente, porque todo mundo ia para ouvir uma profecia. E aí, a pessoa que estava exercendo o ofício ministerial de profeta, Deus não estava falando mais nada, mas ela tinha a obrigação de profetizar. Você entende? Aí, a profecia foi a seguinte: o pastor precisa ter 2 mulheres. Ele precisa ter a esposa carnal e uma mulher espiritual para estar do lado dele. De onde tira isso? De onde tira isso? Aonde que está isso na Bíblia? Isso não existe. Mas a igreja precisa julgar, e a igreja não julgou a profecia. E aí deu uma confusão lá. Um dia a esposa foi lá e o pastor estava numa situação muito vergonhosa com a profeta. Mas por quê? Porque ninguém julgou a profecia. Todo mundo recebe e fica quieto. Você vê a gravidade que há quando a gente não tem entendimento da palavra. A palavra diz julgue o profeta e a palavra diz julgue a profecia. O que mais? Vamos lá. Voltamos a Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 15. Jesus continuou falando. Olha o que Jesus falou. Ele começou falando, capítulo 7, sobre o julgamento. Aí no verso 15 até o 16: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? E aí lá adiante, mais adiante, no verso 21, Jesus diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí ele vai dizer ali, né, muita gente vai chegar diante do Senhor no dia do tribunal de Cristo e vai dizer, mas eu profetizei. Aí Jesus diz, mas eu não tenho nada a ver com o que você profetizou. Eu não tenho nada a ver com o que você fez, porque o que você fez não era o que eu pedi para você fazer. O que você fez por sua conta e risco. Então, o que nós precisamos entender? Nós podemos julgar? Podemos ou não podemos? Podemos. Nós devemos julgar, mas devemos julgar com os critérios que a palavra de Deus diz que devemos julgar, sem hipocrisia, olhando para a palavra, julgando o profeta, julgando a profecia, vendo o que a palavra de Deus ensina, para poder julgar pela reta justiça da palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é a minha opinião de homem, não é a minha opinião humana, mas é o que diz a palavra. Então, se eu me mover pela palavra, eu posso simplesmente julgar, eu posso sim argumentar, não com um argumento falso. Eu não posso me esconder atrás de um argumento que diz não julgueis. Amém? Vamos orar então, queridos. Vamos ficar de pé. Chega perto aí da sua família, chega perto das pessoas da sua casa, e nós queremos orar, queremos abençoar a sua família. Então você já sabe, querido, se você se encontrar numa condição que você seja colocado para se posicionar, mesmo que seja um amigo, mesmo que seja uma pessoa querida, e aquela pessoa chegar para você e ela estiver se posicionando de uma forma contrária à palavra, você pode perfeitamente dizer, irmão, você não leva mal, mas não é bem assim. Não é isso que diz a palavra. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Você vai julgar, você deve julgar, você deve orientar, você deve trazer uma palavra apoiada num argumento bíblico. Não seja uma moda, né? Quinta-feira eu falei sobre isso.
dia 7 de setembro, todo um monte de congregação se reuniu, a bandeira do Brasil. E aí eu fiz uma postagem faz, sei lá, acho que um mês atrás. Eu postei assim a mesa com a bandeira. Estamos aqui para o culto de intercessão. Aí alguém entrou lá e postou Bolsonaro. Eu disse, cara, a publicação não é do Bolsonaro, a publicação é de intercessão. Vai dar no primeiro turno. Cara, a publicação é intercessão. Aí dia 7 todo mundo, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo Brasil. Porque aí hoje eu vi alguém pensando assim, nós precisamos orar muito por São Gabriel. Gente, isso é uma responsabilidade da igreja. Faz 8 anos, mais de 8 anos, que toda semana a gente está aqui orando e chorando pela cidade, clamando pela cidade, intercedendo pela cidade. Não é porque agora tem um movimento nacionalista que usa a bandeira do Brasil e que nós estamos usando a bandeira do Brasil, porque essa bandeira já está aí, quem nos acompanha já está aí há mais de 9 anos. A bandeira do Brasil, a bandeira do Estado, a bandeira do município, a bandeira de Israel, a bandeira do Uruguai. Entende? Essas coisas estão aí. Então a gente não pode se mover por uma modinha. Então a moda diz que a gente não deve julgar, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que julgar. A palavra de Deus diz que a gente tem que se posicionar. A palavra de Deus diz que a gente tem que exercer o nosso direito de julgar. Amém? Feche os olhos, dê a mão para as pessoas da sua casa. Nós queremos orar nessa noite. Pai, nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela nos ensina o como é importante nós conhecermos a verdade, Senhor. O quanto a verdade tem o poder de trazer luz ao nosso entendimento. O quanto a verdade tem o poder de clarear o nosso entendimento, Senhor. E é por isso que a Tua palavra diz que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, Tu disseste e conhecereis a verdade. E nós temos tido noites de oportunidade de mergulhar na verdade da Tua palavra, de arrancar os véus, Senhor, que a religião impôs sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, de arrancar, meu Deus, as escamas que a religião impôs sobre nossos olhos, e mergulharmos o nosso entendimento na verdade da Tua palavra, conhecendo a verdade da Tua palavra, Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, somos gratos a Ti, porque o Senhor nos tem alinhado através da Tua palavra, Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, nos ajude, ó Pai, para que possamos viver a verdade da Tua palavra, que a nossa vida cristã diária possa ser uma expressão, uma manifestação da Tua palavra, no nosso lar, na nossa vida no trabalho, na nossa vida lá fora no mundo, que possamos exercer uma expressão da Tua verdade, Pai. Nós queremos orar por essa família, Senhor. Queremos orar por cada família que está aqui nessa noite, por cada família que está agora lá na sua casa, em algum lugar, também orando nessa noite. Meu Deus, nós oramos por essa família. Nós oramos para que a Tua vontade se faça e se cumpra nessa família. Meu Deus, que essa família possa ser conduzida e guiada pela verdade da Tua palavra. Que essa família, Senhor, possa ser conduzida e guiada pela Tua verdade, Pai. Meu Deus, nós oramos para que haja salvação nessa casa, para que os integrantes dessa família que ainda não Te conhecem, eles possam se voltar a Ti. E para aqueles que ali nessa casa Te conhecem, têm procurado viver a Tua palavra, eles possam, Senhor, ser um testemunho vivo de quem Cristo é. Eles possam viver uma vida cristã segundo a Tua palavra. Meu Deus, nós oramos para que haja saúde nessa casa. Nós oramos para que haja cura nessa casa. Nós oramos para que haja paz e harmonia nessa casa. Nós oramos para que os pais e os filhos possam se compreender. Nós oramos para que o que diz na Tua palavra, que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e converterá o coração dos filhos aos pais. Que essa verdade possa, Senhor, se cumprir na vida, na família de cada um dos Teus filhos.
Nós oramos, Senhor, que o teu reino venha sobre essa casa, que a tua justiça venha sobre essa casa, que o teu propósito venha sobre essa casa, que o teu querer venha sobre essa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dá um abraço aí no pessoal da sua família. Se é marido e mulher, pode dar um beijinho, que não é problema nenhum, né? Dá um abraço aí, que abraçar é bom. Senta aí, querido, a gente vai encerrar a transmissão. Obrigado para você que está aí assistindo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te acompanhe, e esperamos que o Senhor possa ter ministrado também no seu coração. Amém?